Imagina, você vai lá no McDonald's, um belo dia de sexta-feira, depois do trabalho, querendo comer uma besteira para esquecer a semana cão que você teve. Aí você se depara com duas mulheres com malas. Aí você pensa, viajantes, beleza. E aí você vai lá no outro final de semana, e no outro, e elas estão lá, e aí no outro. E depois de 3 meses, as mulheres estão lá também. Mesma mala. E aí você pensa, cara, que porra é essa? Vamos ouvir o Gianluca. O Gianluca, ele é ótimo, né, para compilar as fofocas. Então vamos dar uma olhada nessas mulheres que moram no McDonald's. Eu não sei, é o sonho de todo mundo morar no McDonald's? Acredito que sim. Ou quase todo mundo, né? Sei lá. Vamos ver o que se trata, né? O sonho da casa própria. Eu quero todo mundo levantando a mão. Quem tem o sonho da casa própria e comentando hashtag casa Amém. própria. Porque quem comentar vai ter a casa Amém. própria em breve. Então comenta aí hashtag casa própria, que tem tudo a ver com esse vídeo. E já deixa seu like e se inscreve no canal quem não for inscrito, porque é isso que você leu no título, tá? Vamos falar das duas mulheres que estão morando dentro do McDonald's. Sim, elas estão morando dentro do McDonald's. Um McDonald's que está ativo. E essas duas mulheres simplesmente largaram a vida de aluguel e estão morando dentro do McDonald's do Leblon. Como isso aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá, gente? E eu fui até lá, fiz uma pesquisa a fundo, entrevistei uma galera. Quer saber que história é essa? Pois é, senta aí, pega a pipoquinha, porque a história hoje está super complexa. E como alguns vídeos que eu já trouxe aqui, como foi o caso do João Vess e outros, eu fiz uma pesquisa profunda, tá, gente? Fui atrás, entrevistei pessoas, fui até lá, peguei o maior número de informações da mídia, então... Por favor, compartilha esse vídeo que ele realmente deu bastante trabalho, que a gente agora vai entrar no mundo das mulheres moradoras do McDonald's. Vamos saber tudo o que tá acontecendo, como é que elas fazem pra se alimentar, pra tomar banho, pra fazer tudo. Vamos entender no vídeo de hoje. Só que antes da gente começar, né, a falar sobre elas, especificamente sobre elas, a gente precisa entender algumas coisas sobre locação, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que você que mora em qualquer estado deve saber que o preço dos imóveis está uma grande loucura. Seja pra comprar, seja pra alugar, gente, Está. E não é nem uma grande loucura, tá? Aqui, por exemplo, na minha cidade, né? Onde a Braskem fez o favor de destruir. Depois disso, depois que vários bairros tiveram que ser desapropriados, evacuados, o aluguel subiu de uma forma tão absurda. Eu não sei nem explicar. Tá um grandíssimo sofrimento para pagar contas de maneira geral, porque realmente tá tudo muito caro. E aqui no Rio de Janeiro, como é uma cidade maravilhosa, né, recebe muito turista, aqui está extremamente caro. A gente fazendo uma pesquisa rápida nesses sites de aluguel e tal, a gente olhando aqui um bairro que é a Tijuca aqui no Rio de Janeiro, quem não conhece, não tem problema que a gente vai mostrar aqui alguns aluguéis. A faixa de preço no bairro da Tijuca, por exemplo, kitnet aqui tá por aí, viu? Por aí. Nossa, quer dizer que o povo aqui da minha cidade tá pagando um aluguel que alguém paga no Rio de Janeiro. Parabéns, Braskem. tá aí entre 3 mil reais, 3 mil e poucos reais. Tu até acha 1.000 e poucos reais, mas aí olha só o tamanho, 25 metros quadrados. Assim, é bem pequeno. Basicamente, meio que cabe o quê? Você e um vasinho de planta. Não, mentira, dependendo de como você organiza e dá, mas assim, são apartamentos pequenos. Tem que escolher entre um vaso de planta e um gato. É mais o preço de R$1.840, né? Pois é. A gente tá falando da Tijuca, que não é um bairro da Zona Sul. Jean, o que é Zona Sul no Rio? Zona Sul são os bairros que os turistas vêm visitar, sabe? Tipo Copacabana, Ipanema, que tem aquelas músicas, tipo Garota de Ipanema e tal. Os Onde tem a novela do Manuel Carlos? Novela do Manuel Carlos, pois é essa vibe. Agora vamos falar sobre a Zona Sul, porque se os preços na Tijuca, que não é a Zona Sul, tão absurdos assim, já agora imagina a Zona Sul. Vamos pra Copacabana, então, que todo mundo sabe que Copacabana é um postal do Rio. Aluguéis em Copacabana, 4.900, 6.997, 6.342, enfim, preços... Mas tem aluguel aqui na minha cidade. É uma cidade turística, né? Principalmente na Praia da Orla. É desse valor pra cima. Deliciosos, só que não. Inclusive, tem Copacabana AP de 2.800, só que aí tu paga o quê? É 18 metros quadrados. 18 é menor que o outro que a gente tava vendo na Tijuca. Então tu vê que tá 18 metros diminuindo o quadrados. espaço. Tá ficando cada vez menor. Você dorme meio que o quarto, igual o que é a Drácula. sala, que é a cozinha, que é tudo junto. Cabeça pra baixo. É o que dá pra fazer, porque realmente hoje em dia morar num apartamento com mais de um cômodo está complicado, porque está caríssimo. E pra trazer um contraponto aqui, vamos falar do salário mínimo, que tá 1.412. Vocês conseguem ver que tem uma pequena diferença entre 1.412 e 2.000 e pouco, tipo 18
8 metros quadrados, tipo, não tá dando nem pra pagar o aluguel. Aí é aquele lance, né? A pessoa pega, trabalha o mês inteiro pra pagar o aluguel e respira, né? Faz uma fotossíntese ali como as famosas plantas, porque realmente tá complicado. E a pergunta que fica é, nessa modernidade, quem é que consegue sobreviver melhor? Os millennials ou as plantinhas, né? Eu acho que as plantinhas estão ganhando bastante aí de nós, millennials. Tá não, já. Tá não. As plantinhas... Ah, a gente tá acabando, viu? Tá não. Coitada, quem for planta, que se salve. Nós, millennials. Eu sou millennial, sim, me respeita. Eu me incluo nos millennials. Eu aposto que as plantinhas o quê? Não tem crise existencial, com a gente tem que pagar um monte de conta. As plantinhas ficam lá, já estão acostumadas com a fotossíntese, de ficar lá vivendo a vibe. Então realmente tá mais fácil ser planta no mundo hoje em dia, tá, gente? Planta do que gente, melhor ser planta. Mas agora a pergunta que eu quero fazer pra vocês é a seguinte. Vocês sabem qual é o metro quadrado mais caro do Brasil? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Aí vamos ver aqui a matéria, ó. Leblon é o bairro que tem os imóveis mais caros do país, confira ranking. O ranking aqui, ó, Leblon, são 22 mil reais o metro quadrado. É cada história, né, gente? Por que você está falando sobre valores do Leblon, valores de vários lugares do Rio? Porque essa história tem tudo a ver com isso que eu vou contar aqui pra vocês. A fofoca de hoje, meus amores, não tem endereço fixo, tá? Na verdade até tem, que é um McDonald's, mas a gente vai continuar aqui. É uma fofoca nômade, uma fofoca delivery, e ela vai chegar na sua casa assim, ó, fresquinha no vídeo de hoje. Hoje você vai conhecer a história das possíveis caloteiras do McDonald's. Então, se você ainda não deixou e fortaleceu o seu like, você vai deixar seu like agora e comentar hashtag possíveis caloteiras, porque não sabemos se são ou não. Então, se você não comentou, comenta agora, que tu sabe que fortalece esse vídeo. Então, vamos lá. Jean, o que está acontecendo? Como isso tudo aconteceu? Os moradores do Leblon não sabem o que fazer. A galera fica fofocando, a galera fofoqueira começou a comentar sobre o que está acontecendo com o McDonald's e por que essas mulheres são vistas lá. O povo desocupado do Leblon, não sabe o que fazer, não sabe o que fazer, só se fala nisso, só se fala nisso. Até a hora que o McDonald's vai fechar. E eu não tô falando todos os dias, tipo, há uma semana, há 3 dias. Eu estou falando há 3 meses. Quem passa pelo McDonald's da rua Ataúfo de Paiva vê várias malas empilhadas. E não são malas, qualquer mala. Malas de marcas boas, malas bonitas, várias malas, umas 5 mais ou menos, empilhadas. E 2 mulheres sentadas em uma mesa próxima. Ok. Tá, chinelinho, jaquetinha, malas, bolsa, comida aqui. Aqui deve ser um sofazinho, né? Mas essas malas. Quando você passa ali e dá uma olhada nisso, você já olha e pensa assim, cara, deve ser algum turista que tá saindo de um hotel pra poder ir para o aeroporto, ou então alguém que tá indo pra rodoviária pra poder viajar. Você pensa que alguém tá no caminho ali pra uma viagem, mas não, porque como eu falei pra vocês, elas estão ali há 3 meses. E a gente sabe que bairros, no geral, provavelmente seu bairro também tem muita fofoca, as fofoquinhas elas vão espalhando e começaram a perceber que de fato elas estavam ali há muito tempo. Essas mulheres, elas estão dividindo um pouco de opinião por aí, né? Muita gente falando, o que será que aconteceu com elas? Muita gente falando, sabemos a história delas, sabemos por que elas estão nessa situação. E várias versões diferentes. E óbvio que nesse vídeo eu vou trazer todas as versões aqui, porque a gente foi lá e descobriu em primeiríssima mão. Em primeiríssima não, porque tem uma galera lá antes, né? Em segundíssima mão, talvez, não sei. Enfim, você tá descobrindo agora em segundíssima mão. Você. E aqui é terceiríssima. Elas são muito focadas, muito determinadas, muito... Sabe, a gente só não entende como segurar 3 meses dormindo sentada, né? Então, tá toda a vizinhança tá meio que impactada com essa, não é? Com essa situação. Teve, inclusive, moradores do Leblon que descobriram essa história toda por conta dos porteiros que começaram a fofocar. Então, a fofoca começou a ir por todas as vertentes. Eu achei estranho, que eu falei assim, um monte de mala enorme, quem vem do Galeão direto pra cá, pro McDonald's? Aí depois eu fiquei sabendo pelo porteiro, o Leblon ainda é pequeno, tem essas fofocas. O porteiro me falou, não, elas foram expulsas do apartamento, porque não pagaram o condomínio. Os porteiros fofoqueiros do Leblon. Só que aí vamos para os primeiros bafafás. Todo mundo tentando entender. Só pra explicar também, a galera começou a tentar uma aproximação com essas mulheres e elas são extremamente secas e ríspidas com a maioria das pessoas que tentam se aproximar, tá? Muita gente de mídia foi lá pra tentar entrevistar, elas falaram, a gente não tem nada pra falar, não queremos falar da nossa vida. Falaram bem superficialmente, o que elas falaram na mídia a gente vai comentar aqui também, mas elas não querem conversar com ninguém, não estão abertas a abrir sobre a vida delas. Mas alguns ambulantes que estavam por ali e que sabem a fama dessas mulheres resolveram comentar aí uma das versões das histórias delas. Esse vendedor ambulante, ele trabalhava em um hotel em Copacabana e ele falou o seguinte, abre aspas, conheço elas pelo histórico do local onde eu trabalhei, um hotel em Copacabana. Elas se hospedaram lá e não pagaram a hospedagem em 2022. Não aceitam ajuda, são bem ríspidas, não se abrem, ficam andando na rua peregrinando, ficam pra lá. Peraí, em 2022, a gente tá em começo de 2024, essa mulher lembra... 2022, poderia lembrar. 2022, 2 anos ali. A pessoa lembra das mulheres. Tipo, porque, tipo assim, pela foto elas são mulheres comuns, né? Lá e pra cá.
e não tem um local fixo. Isso foi o que o cara comentou. Aí você pensa, Jean, beleza, as pessoas estão vendo elas lá, morando no McDonald's. Mas como assim morando no McDonald's? Jean, o McDonald's tem horário de fechar e abrir. Como é que tá funcionando? Vamos lá. Esse McDonald's dessa rua, ele funciona de 10 da manhã às 5 da manhã. Então é um McDonald's que é praticamente 24 horas. Ele não chega a ser 24 horas porque ele fecha ali de 5 da manhã às 10 da manhã. Elas entram 10 da manhã e elas ficam de 10 da manhã até as 5 da manhã dentro desse McDonald's com as malas. Elas consomem lá dentro, então elas têm condição de comer, elas comem todos os dias, elas fazem refeições ali e elas ficam até a hora de fechar. Quando esse McDonald's fecha, elas saem com as malinhas, ficam ali do lado de fora, logo na porta do McDonald's, dormem por ali, mas já tá praticamente de manhã, né? 5 horas da manhã, tem muita gente indo de trabalho já. Elas dormem ali, quando abre 10 da manhã novamente, elas entram novamente no McDonald's, consomem e passam ali o dia todo. Então só pra vocês entenderem mais ou menos a rotina. Jean, estou curioso, sou uma pessoa fofoqueira. Quero saber como que elas tomam banho, como que elas fazem necessidades básicas. Pois bem, quando você consome em um estabelecimento, Como que o McDonald's permite isso? Essa é a minha maior curiosidade. você pode usar o banheiro desse estabelecimento. Então elas usam o banheiro do McDonald's, mas falaram que pra tomar banho e fazer outras atividades ali, né, tomar um banho inteiro, né, não ficar só molhando de pouquinho em pouquinho, elas vão até a praia, porque é bem perto da praia do Leblon. Elas vão até lá naqueles postos, pagam algum valor ali pra tomar banho, porque tem aqueles postos, sabe? Posto 12, posto 11, posto 10. Elas entram ali, pagam um valor e tomam banho ali. E tem uma galera falando também que às vezes elas vão no Shopping Leblon, que é um shopping ali próximo também. E isso são que as pessoas ali convivem e transitam, estão comentando, tá? Porque da boca delas não veio explicação. Mas como eu falei pra vocês, as pessoas são fofoqueiras, o povo vê e aí comenta. E aí começou uma grande fofocaiada de, tá, agora temos que entrar em contato com alguém? Será que a gente tem que pedir ajuda da prefeitura? Será que tem que entrar em contato com a polícia? Por quê? Porque as pessoas começaram a ficar genuinamente preocupadas com essas mulheres. Tem várias discussões aqui que a gente vai... O dono do McDonald's fala o quê? Muita gente começou a ficar preocupado, falando, cara, o que será que aconteceu? Porque tá uma situação meio estranha. Aí calma. Polícia chegou lá, a prefeitura chegou lá, a polícia disse que nada tinha pra fazer ali, porque na verdade elas não estavam cometendo nenhum crime, porque elas estavam consumindo no local, então se você consome no local, você pode ficar naquele lugar, então não existe nenhum crime acontecendo ali. E ao mesmo tempo, a prefeitura que entrou em contato tinha conseguido locais da prefeitura pra elas dormirem, né, e tal, de pessoas carentes. Elas falaram que elas não precisavam de ajuda, que elas não queriam esse auxílio da prefeitura e continuaram por lá. É que acho que elas não se veem como pessoas carentes, né? Ou pessoas que precisam de ajuda. Exatamente. O estranhamento dessa história toda, gente, é que quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, alguma situação mais tensa, a gente entende que a pessoa tá sem condição, a gente, né, fica compadecido da situação, só que no caso delas, elas parecem ter poder aquisitivo e parecem conseguir morar em algum lugar e ter dinheiro pra pagar as coisas. Porque elas pagam comida, elas têm malas caras, elas têm roupas caras. Isso que gerou essa curiosidade das pessoas, de tipo... Gente, por que elas estão fazendo isso? É meio que isso, sabe? Matar, Jean, quem são elas? De acordo com os veículos da mídia que fizeram a apuração... Estão querendo se aparecer? Sei lá. Fizeram uma pesquisa profunda, vários veículos, tá? CNN, G1, O Dia, vários veículos fizeram essa apuração. De acordo com eles, o nome das duas é Suzane Paula Muratório Jeremia, de 64 anos, e a filha Bruna Muratório Jeremia, de 31 anos. As duas, elas vieram originalmente do Rio Grande do Sul, mas elas já moram no Rio há 8 anos. Pesquisando sobre o nome delas, você encontra bastante informação na internet. Bastante, tipo, rede social. Também, que a gente vai falar mais pra frente sobre isso, que é um assunto complexo, mas outras coisas também. A Bruna, que é a mais nova, que tem 31 anos, aparentemente, atualmente, ela está entre empregos, tipo, trabalhando em vários lugares. É o que a gente chama de fazer bico, né? É, ela diz que ela tá cursando direito, ela diz que ela é fluente em inglês, espanhol... Cursando faculdade, morando na rua, com medo do McDonald's todos os dias, o dia todo. E sabe falar um francês. Francês? Não sei falar, quem sabe falar, comenta aí. Je parle français un petit peu. Só isso. Não sei, tá bom? Mas ela também fala um pouquinho de francês. Ela já trabalhou em restaurantes, em escolas de idioma, já foi atendente recepcionista de hotel e também já trabalhou como atendente aí em padarias. A garota, ela é bem millennial mesmo, né? Que tá aí tentando seu lugar ao sol como todos nós. Ela, inclusive, parece ser uma estudante de direito, se é que ela é, né? Bem aplicada. Ela conhece muito bem sobre leis e processos, inclusive todo mundo que aparece lá e tenta filmar a cara dela ou fazer algum vídeo dela, ela fala que vai processar, que ela sabe dos direitos dela, enfim, ela tá bem respaldada, parece. Como que ela vai botar um processo? Será que ela vai viver de processo? Cara, isso não tá tumultuando o MC Donalds, não. O dono concorda com isso? Será que elas são as donas? Já tem processo contra um jeito. Perturbação da tranquilidade, perturbação da ordem pública. Já chamei no caso, não tem história pra você. Eles estão tudo. Quer saber? Eu tô... Então essa é a mais nova, que na verdade elas são mãe e filha, tá? As duas. Agora vamos falar da mãe. A mãe da Bruna. A mãe, ela vive um relacionamento, um amor aí que aparentemente cruza fronteiras. A Suzane, que é a mãe, ela é casada com um homem que mora no Reino Unido. E aparentemente esse príncipe aí do Reino Unido manda um valor pra elas conseguirem se manter aí também e ajuda elas. Quem não vai pro Reino Unido, pô? Algumas questões financeiras. A pergunta que fica é, será que ele sabe que elas estão morando ali? E eu já digo que a resposta é sim, porque elas mesmas falaram que isso é muito comum. Calma que vocês vão entender. Isso é muito comum. Ok. Morar
dentro do MC Donald's. De qualquer maneira, a Bruna e a Suzane, elas estão buscando um lugar pra morar no Leblon. E elas falaram que elas só estão ali porque elas estão nesse processo de buscar um novo lugar. Esse processo já está demorando aí 3 meses, né? Praticamente. E elas falaram que elas querem procurar e encontrar um apartamento no Leblon por R$1.200 o aluguel. Só que assim, gente, como eu mostrei pra vocês lá no começo desse vídeo, beira o impossível, eu não vou dizer impossível, porque a gente nunca sabe, você achar um aluguel de R$1.200 no Leblon. Na verdade, eu acho que é quase impossível, tá? Não, 2 pessoas. Dá mais pra 2 pessoas. Roupa cara. Como todos os dias no McDonald's. Eu acho, né? Digamos que sim. Faz faculdade de Direito. Mas tá procurando um apartamento há 3 meses de 1.200 conto no metro quadrado mais caro do Brasil. A conta não bate. Porque vocês viram os valores que a gente viu com Copacabana. Se você pesquisar aí sobre aluguéis em Leblon, você vai ver que é muito alto. Então é uma coisa muito irreal que elas estão buscando. Gente, imagina se todo mundo que tá esperando pra achar um aluguel resolver morar no McDonald's. Pois é meio loucura. Mas vamos lá. Eu que moro... Olha... No Rio Comprido eu não pago isso, pago R$2.000, gente. Se essa moda pegar, meu amor, eu vou vir pro McDonald's amanhã. Ela alega que só quer morar no Leblon, né? Ganhar R$1.200, pagar aluguel de R$1.200 e morar no Leblon, eu acho difícil, né? É muito difícil, ela tá sonhando, coitada. Aí já tá pensando, poxa, Jean, eles passaram por uma situação complicada, o que tá acontecendo? Sei não, são coitadas, mais a viu? fundo, porque muita gente tá falando que de coitada elas não tem nada. Será? Várias pessoas, como eu falei pra vocês, ficaram, né, tentando entender o que tava acontecendo e ofereceram ajuda, e como eu já disse, elas negaram pra um monte de gente. Só que a doutora Kátia Vita, ela foi até essa unidade do McDonald's pra prestar auxílio a essas duas, ver o que elas precisavam, e essa mulher, ela foi enxotada com policiais. Elas chamaram a polícia pra essa mulher que tava tentando ajudar ali. Elas também recusaram o auxílio da prefeitura, que nem eu falei pra vocês, então é muito difícil ajudar alguém que não quer ser ajudado também. Inclusive o pessoal que tá lá perto fala que frequentemente quando alguém oferece ajuda, elas ameaçam de chamar a polícia falando que tá assediando elas. Exatamente, elas são extremamente grossas. A gente vai falar sobre a nossa experiência lá, porque a gente foi até lá, até pra poder entender melhor sobre esse caso. Então, no dia 22 de abril, assistentes sociais do programa Leblon Presente foram até lá falar pra elas que elas poderiam ter um lugar pra ficar, explicando que eles tinham alguns abrigos disponíveis e que elas poderiam ficar lá tranquilamente nesses abrigos, enquanto elas estão, de repente, fazendo essa busca de apartamento, enfim, que são abrigos pra pessoas, como a gente falou, pessoas mais carentes. Elas falaram que elas não estão precisando de ajuda e se recusaram a ajuda do Leblon Presente. Em março, um mês antes, né, a gente falou de abril, agora 22 de abril, um mês antes, em março, a Secretaria Municipal de Assistência Social do Rio também entrou em contato e elas também negaram lá em março. Impressionante. Eu, falando da minha experiência, tá? Por aí, aqui na minha cidade, obviamente, eu nunca vi uma insistência tão grande de órgãos públicos, como a prefeitura, por exemplo, querendo tanto ajudar pessoas desabrigadas. Muito pelo contrário. Eu vejo pessoas desabrigadas sendo enxotadas de marquises, de porta de estabelecimento, quando eles estão dormindo e tá chovendo, por exemplo, para se proteger ou do sol, né, para ficar na sombra, ou da chuva. E um esforço tão grande desse para ajudar duas mulheres que claramente conseguem se manter muito bem, porque, porra, para comer no Mac, então está se arrastando. Fazer faculdade de Direito, ter roupas caras, realmente ajuda elas não querem. O fato é que tem várias entrevistas e depoimentos que alguns veículos tentaram fazer com elas tentando tirar todo mundo ali, mas elas falam versões diferentes. Pra uns elas falam que elas recebem dinheiro desse cara e que ele tá vindo ajudar elas. Pra outros elas falaram que esse marido da mãe dela aparentemente tá vindo com uma chave de um apartamento pra elas morarem em um lugar, mas aparentemente ele se perdeu aí no caminho, né? Porque há 3 meses ele não trouxe a chave até agora. A dúvida é que tá tudo meio nebuloso em relação a essas mulheres. Está nebuloso ou estava nebuloso? Porque as pessoas, quando elas querem, elas vão atrás. E principalmente veículos de mídia, as pessoas fofoqueiras. Não, tentando confundir as pessoas para não falarem a verdade. Sei não, ó, vou lançar aqui a minha teoria. Eu nem vi, não chegou nem na metade do vídeo, eu nem vi. Mas a minha teoria é mídia. Quer ver? Mídia. Deixar as pessoas interessadas na vida delas. Fofoqueiros no geral. O fato é que as duas elas não estão gostando nem um pouco dessa publicidade, tá? Elas não estão gostando dessa atenção que elas estão recebendo. Engraçado que eu acho que em outras situações, porque a gente já viu casos de gringos que a gente trouxe aqui no canal, por exemplo, Ana Del, sabe? Que a mídia descobriu que ela tava fazendo umas coisas lá meio estranhas, né? Que a gente já trouxe aqui nesse caso. E ela aproveitou da mídia pra poder fazer dinheiro e fazer seu nome. Tanto é que a mulher hoje em dia tá cogitando até ter programa da mulher. Talvez elas pudessem estar se aproveitando dessa audiência. Mas não, elas realmente não estão se aproveitando. Elas estão querendo o povo deixar elas em paz. Ou estão esperando o momento certo, né? Se elas tivessem criado um TikTok falando da rotina delas, elas já estavam monetizando e pagando apartamento.
apartamento. Isso é verdade. A TV Globo, elas deram uma entrevista afirmando que estão procurando apartamento e que não entendem a curiosidade que despertaram e pedem que as pessoas não se intrometam na vida delas. Só que, inicialmente, era só uma coisa curiosa, mas as pessoas começaram a se meter na vida delas porque começaram a perceber que tinham coisas meio esquisitas no passado delas, que a gente vai chegar lá. A mãe disse o seguinte, abre aspas, a Suzane: eu estou achando tudo ridículo. Não consigo entender como isso virou uma bola de neve. Eu consigo facilmente entender. Eu consigo entender ainda mais. Como assim? Não consegue? Quer dizer que ela acha normal morar 3 meses no MC Donald's? Ou seja lá, Bob's, não sei. Não vou soltar as informações daqui que a gente vai trazer mais pra frente. A mãe, inclusive, disse que isso é muito comum na Europa, tá? Então o problema é que nós somos brasileiros burros, que não viajamos o suficiente. Que é comum na Europa morar dentro de estabelecimentos públicos? Peraí. É comum na Europa morar dentro de restaurantes. Não. Não. É comum. Então tem que fazer a pergunta certa. É comum na Europa. Desabrigados. Como na Europa, desabrigados morar. Oxi, Brexit é comum. Oxi, é comum na Europa. É como na Europa. Ué. Hein? É comum na... Entendi, foi nada. Peraí, deu um pau aqui, foi no meu teclado? Tá. É comum na Europa desabrigados morarem em restaurantes não tem nada sobre isso. Ok, perda de tempo. Pra entender que é super comum você ir pro McDonald's e morar 3 meses lá. A gente que não tá sabendo. Ela disse que várias pessoas, quando estão procurando apartamento no exterior, ficam vagando pela rua, dormindo com as malas, até encontrar um apartamento ideal. Gente, é super comum. Inclusive, eu mesmo joguei isso no Google pra fazer uma pesquisa e não encontrei resultado nenhum. Então, assim, nem eu sei onde que isso é comum. Se vocês souberem que é comum, comentem também, se alguém já viu isso acontecendo. Eu já vi coisa assim, a pessoa viajou com um grupo de amigos, uma viagem de zoeira. Aí, de um lugar que a pessoa se hospedou pra outro, tem uma diferença de um dia. A pessoa fica num lugar ali, comendo os negocinhos até dar o horário do check-in. Isso eu já vi. Agora, a pessoa ficar 3 meses no estabelecimento comercial esperando alugar outro lugar, eu nunca vi isso. Mas, elas falaram que é comum, eu não achei no Google. Na Europa? Eu nunca fui na Europa. Não viajei, né? Não sei nada da vida. De repente, aí, quem já viajou e entende mais, pode comentar. Eu tenho uma amiga que mora na Holanda, eu vou perguntar a ela se isso é comum. Mesmo é normal. Vai ver a uberização da moradia, né? Exatamente, às vezes tá rolando, a gente não tá sabendo. A pessoa agora aluga a casa, agora ela aluga o estabelecimento. Enfim. Inclusive, a Bruna, mais nova, ela falou o seguinte, abre aspas: se fosse uma pessoa de pele morena, com pouca roupa, com pouca mala, não teria despertado curiosidade. A questão é que realmente... Não teria despertado curiosidade, porque quando um morador de rua, se é uma pessoa negra, pobre, que não tá bem vestido, na verdade você não vê dentro porque as pessoas escorraçam. Dependendo da situação, não teria despertado curiosidade, porque uma pessoa que não tem muita roupa, que tá em uma situação de vulnerabilidade, a gente entende que ela não tem uma casa porque ela está em uma situação de vulnerabilidade. O fato é que elas estão comendo lanches no McDonald's todos os dias, e a gente sabe que, de acordo com as promoções gerais, o McDonald's não é uma coisa barata, e ao mesmo tempo elas estão com malas caras, com roupas caras, pagando as coisas no cartão de débito, então elas não parecem muito pessoas vulneráveis. Por isso, como é que sabe que tá pagando cartão de débito? Caramba, ele sabe até isso. as pessoas ficaram curiosas. E elas mesmas disseram que elas não estão vulneráveis. Exatamente. E isso gera curiosidade. Você tá morando 3 meses... Você diz que não é vulnerável, tá morando 3 meses no McDonald's, então o que tá acontecendo? A Bruna trouxe esse apontamento aí pra questão racial, né? Na visão dela, pelo que ela tá falando, parece uma situação meio de preconceito reverso, sabe? Tipo, heterofobia, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho preconceito comigo porque eu sou branca.
Enfim, pois elas, né, como pessoas super nobres que são, não estão fora aí da possibilidade de ter dificuldade financeira como qualquer um de nós, seres humanos, que respiramos nessa terra. Elas não são especiais. O fato é que fica aí o mistério como é que elas conseguem pagar esses lanches aí do McDonald's, porque vamos dar uma olhada aqui nas Mac ofertas, né? Temos aqui, ó, Mac ofertas de 43, 45, é uma média aí de 30 e poucos reais, 40 reais. A gente fazendo um cálculo muito rápido, vamos arredondar aí pra 40 reais cada refeição. Então vamos lá, digamos que elas comam 2 vezes por dia, são 160 reais, por 30 dias dá mais ou menos uns 4.800. 4.800 reais de comida. Gente, é um valor alto pra uma pessoa que diz que não está em situação de vulnerabilidade. Realmente não parece que elas estão vulneráveis. É que assim, com esse valor, gente, daria pra elas alugarem de repente um aluguel de 1.000 e poucos reais e teriam mais uma grana aí pra poder se alimentar pelo mês. Por isso que não faz muito sentido o que elas estão falando. A situação é que parece que elas não querem sair. Cara, é porque elas têm um plano. Elas têm um plano. E não é porque elas têm um plano. É mídia. Quer ver que essas mulheres vão estourar na internet, TikTok, sei lá. Foda-se. Aí do limão. E aí, se a gente soma que elas estão 3 meses nessa situação, então, 4.800 reais vezes 3, 14.400 reais. Quase 15 mil reais só em McDonald's nos últimos 3 meses. Vocês entendem que nada fecha? Daqui a pouco, gente, já tá com o valor que elas podiam dar entrada no imóvel. O valor que elas estão gastando. Daqui a pouco vai somar. Se elas ficarem 3 anos. Ou 3 meses já. Mas é o que eu falo. Elas poderiam, de repente, alugar um apartamento não na Zona Sul, mas em outro bairro. Qual que é o problema, gente? O fato é que tem gente, já criaram todo tipo de teoria, tá? Já falaram que é marketing do McDonald's, sendo que o McDonald's já falou que não tem nada de marketing, tá? Que isso não tem nada a ver com isso, que eles falam que estão inventando coisa. Já criaram teoria de estão gravando uma segunda temporada. Lembra daquele documentário que um cara comia McDonald's durante um tempão? Que é aquele... Como é que é o nome? Super Size Me, sabe? Estão falando que elas estão fazendo uma outra temporada aqui no Brasil de Super Size Me. As teorias estão a mil. Eu só tinha visto isso naquele filme. Lembra aquele Super Size Me? Só tinha visto lá. De repente, vai que elas estão fazendo um documentário e nós estamos aqui tudo de besta fazendo merchan, não sei. Não pode ser qualquer coisa isso que tá acontecendo ali. É muito surreal, Fabiola, é muito surreal. Vendo todas as notícias que estão saindo na mídia, né, e tudo que tá acontecendo, eu vou contar já a minha experiência indo lá, vou explicar tudo pra vocês, mas vendo tudo que as pessoas falaram na mídia, uma coisa que não teve muito ponto de atenção é o seguinte: o que representa a atitude dessa mãe e dessa filha? Muito provavelmente. Diante da opressão do sistema, 2 mulheres uniram forças, pegaram suas 6 malas pra lutar pelo direito do luxo e ao fast food, que é universal, gente, e é patrimônio da humanidade. Mas, gente, assim, brincadeiras à parte, falando sério, isso é um exemplo muito claro de falencialismo. Jean, o que é falencialismo? É uma filosofia de vida aí seguida por várias famílias, desde aqui do Brasil, também na Europa, que meio que perdem a grana, perdem o poder aquisitivo, mas não querem perder a fachada, sabe? Pô, mas já perdeu a fachada. Se for de verdade, se elas estiverem desabrigadas, se elas não têm pra onde ir, qual que é o status que elas têm agora de mulheres desabrigadas que moram no McDonald's? Não aceitam que caíram de vida. Não aceitam que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Eu estou embaixo. Eu não estou embaixo. A pessoa não consegue aceitar isso. A gente conhece muitos casos aí. Tem muitos casos. É bem comum. Inclusive, talvez vocês conheçam a gente, talvez transparente. Sempre a gente conhece alguém. Mas é isso, né, gente? Afinal de contas, o que tem nessa história que chamou tanta atenção da mídia? Até porque tem milhares de pessoas morando nas ruas. Elas não são as únicas e nem as primeiras. E ao mesmo tempo eu fico pensando, se fosse um morador de rua que precisasse mesmo, iam deixar ficar dentro da lanchonete? Será, Madalena? Eu tenho as minhas dúvidas. Vamos falar agora de uma coisa séria, gente. Não. Porque eu acho que... eu vou falar por experiência própria. Eu já estive em lugares, restaurantes, onde principalmente se tiver um lugar aberto, que pessoas que chegaram para pedir ajuda, elas foram escorraçadas pelas seguranças, pelos próprios funcionários. Demora nem um segundo. Principalmente se for em bairro nobre. Pô, é claro que elas só estão lá pela aparência, cara. Desde a pandemia, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito. Só pra vocês terem uma ideia, o Censo de População de Rua 2022 da Prefeitura do Rio de Janeiro identificou 7.865 pessoas na capital fluminense em situação de rua. Houve um aumento aí de 8,5% em relação a 2020, quando foram contabilizadas 7.272 pessoas em situação de rua. É muito raro a gente andar pelos bairros cariocas e não se deparar com cenas de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando esse... Tá, mas elas estão dentro do McDonald's, dentro do Bob's, dentro do... sei lá, qual que seria outro? Burger King... caso ele ganhou muita atenção da mídia. Dentro do shopping, morando, tipo assim, no shopping tem banco. Você já viu, quando foi a última vez que você viu um morador de rua deitado dentro de um banco de shopping? Muita gente começou a se questionar se elas só estavam ganhando atenção pela cor de pele delas, ou era pela curiosidade das pessoas por elas parecerem mulheres luxuosas naquela situação. Só que aí, obviamente, com as pessoas pesquisando e procurando informações sobre, encontraram redes sociais. As redes sociais delas foram aí
observadas pelo jornal O Dia, que mostrou aí vários prints do feed delas. Inclusive, eles não liberaram as contas, tá? Eles confirmaram que é a rede social delas, mas não liberaram arroba, então a gente consegue ver o que o Dia disponibilizou. Mas são fotos extremamente luxuosas no feed. A regra número 1 do falencialismo, que é o que a gente tava falando, é manter a pose. Manter o luxo, parecer que a sua vida, ó, está maravilhosa, que é o que a gente viu, o quê? No caso de Ana Delvey, que é o que a gente viu no caso de João VS. É isso, ó. Luxo. Não importa se a sua conta tá no vermelho. Ninguém liga pra isso. O que as pessoas ligam é pra aparência. É pro status. Inclusive, as redes sociais corroboraram muito com isso, né? Por isso que eu tenho muito problema com gente que fica ostentando na internet o tempo todo. Porque é muito sobre isso, sabe? De você tentar vender uma coisa que não necessariamente é o que você vive, eu acho extremamente problemático. Até mesmo se você viver isso, eu já acho problemático. Mas enfim. E a verdade é que melhor do que ter itens de luxo é você mostrar itens de luxo. Porque eles não precisam nem ser seus. Beber champanhe de graça. E isso, essas duas pareciam que sabiam bem. Aí você fala, Gema, como é que faz isso? Como é que tu entra numa loja, tu bebe champanhe, tu come uns docinhos da loja e tal, e tu não consome nada? Muito simples, gente. Elas entram em várias lojas extremamente caras e chiques, como Louis Vuitton, Gucci, passam ali a tarde experimentando roupa, dando uma olhada em algumas coisas, falando sobre a vida delas, porque as pessoas que trabalham ali nunca vão saber de fato qual é a vida delas. Elas tiram fotos dos looks, dos acessórios, do que elas têm ali acesso e postam tudo nas redes sociais, né? Cadê? Café, livro, Prada, Louis Vuitton, Vogue. Tá, mas porra, isso aqui, cara. Dior, Tá, mas... Pô, parece item promocional, tá ligado? Foto promocional. Negócio feio da... Isso aqui é brega, tá? Isso aqui é brega. Brega, 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 livro da Louis Vuitton, brega, livro da Chanel, brega, livro da Dior, brega. Um negócio que é claramente uma montagem, né? Que é uma foto com café, com Prada, imprimiram no leite, sei lá, porra. Fake. Né? E com legendas em inglês, né? Tipo... Always a pleasure. Louis Vuitton... IVHN, Louis Vuitton. Esse aqui é Stories. Mais fake que isso. Que, of course, né? Elas... Está em português, com legenda em português. Oh my God! No! Are you crazy, man? Não, tem que ser em inglês, ou então em francês, ou então em italiano. Tem que dar uma causada no feed. Porque legenda em português é coisa de pobre. Quem é que escreve em português no Brasil? Quem faz isso? Eu, hein? Aí você pode perguntar assim, já, mas uma hora as lojas vão parar de oferecer cafezinho, de oferecer bolinho. Não é possível. A mulher vai lá, os mulheres vão lá toda hora, imagina. Tá entrando lá, olhando tudo, não comprando nada, o povo não vai mais receber, não. O segredo, meus amores, está na rotatividade. É só tu não ir na mesma loja direto. Tu vai numa loja aqui, daqui a pouco tu vai outra ali, a outra lá. Aí daqui a um mês tu volta naquela que tu não comprou nada, que a pessoa já esqueceu que foi lá. A rotatividade é a alma do negócio. Isso, já esqueceu. Mas a mulher que trabalhou num hotel que elas ficaram no ano de 2022, duas pessoas super comuns, ela lembra. Pra você poder ter essa questão aí do status. E tem também algumas fotos dela que parecem muito foto de Pinterest também. Isso é verdade. Se você pegar algumas fotos desse feed aí e jogar no Google, tu vê que tem algumas parecidas no Pinterest. Então você vê que tem isso. E assim, o fato é que vocês viram que elas rodam pelos bairros. Vocês viram o caso lá que falaram do hotel em Copacabana. Então elas não ficam só ali. Apesar de elas estarem ali há bastante tempo já, elas rodam por esses bairros que são nobres, né? Então, Copacabana, Ipanema, Leblon, Botafogo. Estratégia, né, gente? Ou você acha que é fácil sustentar falencialismo? Não é. Inclusive, uma dessas funcionárias de lojas chiques que não falaram o nome, sustentar falencialismo. Ela chegou a dar uma entrevista exclusiva pro jornal O Dia, onde ela falou o seguinte. Que as duas, elas são figurinhas carimbadas na loja, que elas sempre passam por lá. Elas meio que iam semanalmente, tiravam fotos com as roupas, com os looks, consumiam um bolinho e café ali da loja. Até porque, né, gente, que grande falta de etiqueta você não consumir o que te oferecem. Bolinho, um cafezinho, vamos ali, vamos comer. De acordo com a mulher que preferiu não se identificar, elas iam semanalmente à loja, entravam, escolhiam algumas peças, experimentavam. Em seguida consumiam o bolo e o café que são servidos no local e iam embora. Isso é uma fonte do Dia que falou ali exclusivamente pra eles. Aí é que tá a pergunta. Elas iam pra tirar foto do look pra postar? Ou era pra comer o bolinho? Mas, cara, se elas se alimentam de McDonald's 40 conto um combo, um bolinho com café... Eu acho que elas meio que... Chá da tarde. Chá inglês da tarde. Cometeram um erro aí, tá? Porque com essa história toda acontecendo, eu ia ficar pelo menos uns 2 meses aí sem ir no Shopping Leblon, porque senão, né, ia ficar marcada. Mas não, elas... estavam indo. E com essas publicações nas redes sociais, elas também acabam atingindo um público internacional. Como elas postam legendas em inglês e tal, então elas estão até rolando aí um povo de fora também. Porque postando tudo em inglês, bancando essa vida aqui, negócio estranho. E eu acho que é por isso também que elas não querem dar muita entrevista, pra não quebrar essa imagem de
Exatamente, de que elas estão com um poder, que elas têm um poder aquisitivo alto. Porque muita gente, inclusive na internet hoje em dia, vocês veem vários coaches, eles vendem uma vida maravilhosa porque essa é a maneira deles de ganharem dinheiro. Então, como é que você vai comprar o meu curso que vai mostrar pra você como você vai sair do 0 a 1 milhão em um ano se eu não tiver 1 milhão? Então tem que, ó, muita ostentação. Desculpa a propaganda. E ó, muita ostentação pra você olhar e querer minha vida. Eu conheço uns aí que alugam um carro de luxo só pra poder ficar falando. E o povo endividado, gente. Se vocês soubessem as coisas que acontecem na internet, que a gente conhece, o povo endividado, parcelando o carro pra alugar, pra mostrar pros outros que tem carro que não tem. Uma loucura. Jean, entendi esse caso, entendi tudo, mas não estou entendendo ainda porque que elas estão morando lá. Vamos lá. Aparentemente, elas têm fama, e de acordo com alguns processos aí movidos, fama de caloteiras, e elas já foram despejadas de apartamentos algumas vezes. Meu Deus, elas não pagavam aluguel? Sim, alguns aluguéis elas não pagaram. Supostamente, né, gente? Mas assim, os processos lá, tem pessoas que falam que elas não pagaram, porque elas foram processadas várias vezes. Muita gente falou que o histórico de calote delas não é de agora. Isso aí, pessoas que falaram, tá? Na mídia. Como eu falei... Mas como é que as pessoas sabem disso se elas não dão informação nenhuma? Pesquisando na internet? Pô... Falei pra vocês, elas eram do Sul, então em Porto Alegre, Alegre, são onde conhecidas, moravam, elas já aplicaram aí supostos golpes. Inclusive, um repórter da CBN chegou a ver um padrão aí no modo como elas agiam. Processos por dívida de aluguel começaram em 2015. Após uma extensa pesquisa na justiça, a reportagem identificou um padrão na atuação de Bruno e Suzane. Elas alugam apartamentos eles pesquisaram na justiça, foi uma TV. Pagaram aluguel. Parece que elas deram mais por lá, né? Lá no Sul, pelo menos 2 vezes esse suposto golpe aí de, tipo, não pagar. Suposto golpe não, é porque você tenta um negócio, não paga, meio que parece um golpe na minha cabeça. Mas não sei, né? Critério de vocês. Em 2017, elas foram condenadas pela justiça por ficarem 4 meses sem pagar o aluguel, somando quase 10 mil de dívida. Entre 2014 e 2018, a mãe e a filha dividiram um apartamento em Boa Vista, um bairro lá de Porto Alegre, né? Elas pagaram ali 6 meses e ficou por isso mesmo. Dívida acumulando e nada delas fazerem o pagamento, enfim. Nossa, elas ficaram 3 anos e meio sem pagar? É, tem um tempo que... Foi onde é que você viu isso? 2014, 2018. Meu Deus. É verdade. Como que a pessoa passa 3 anos alugando um apartamento e, tipo, a dona não, sem pagar aluguel, a dona não, o dono não despeja? Tipo, hã? 2014 a 2018 e elas pagaram 6 meses, então foi um bom tempo aí que elas ficaram sem pagar. Enfim, e as pessoas que alugaram apartamento pra elas entraram em contato com a TV Globo pra falar o seguinte, ó, em contato com a TV Globo, a locatária afirmou que as duas causaram problemas durante o período com vizinhos e não cumpriram o acordo financeiro firmado entre elas pela moradora. A proprietária disse que a dupla só pagou os primeiros 6 meses de aluguel e resistia em negociar qualquer tipo de acordo para quitar a dívida pendente. É que agora eu acho que mesmo que elas tenham dinheiro pra pagar aluguel, elas não vão conseguir porque elas têm um nome sujo. Exatamente, elas estão com dívida de aluguel. Então que apartamento, que pessoa que vai alugar vai aceitar locar pra alguém que já tem várias dívidas de locação? Meio complicado. É, e mesmo que elas paguem. Mas ali... ninguém pesquisa isso. Ninguém, absolutamente. A não ser que estejam pesquisando agora, né? Mas ninguém pesquisa. Eita, deixa eu pesquisar aqui na justiça se a pessoa dá calote. Vai ter um processo. Se a pessoa tem processo por não pagar o aluguel, ninguém vai alugar um novo. Isso é verdade. Então talvez elas estejam tendo esse problema por causa disso. E também porque elas querem pagar R$1.200, não é bom. É, aí também não dá. Jean, mas aí só deram alguns possíveis calotes, né? Também, talvez não seja coisa tão séria. Tem também um processo de injúria racial. Sim, também tem esse processo quando você procura pelo nome delas. Elas foram condenadas em 2018 a 1 ano em regime aberto por injúria racial. A matéria diz o seguinte, elas também foram denunciadas pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em 2018 por injúria racial e condenadas a 1 ano em regime aberto. A pena foi substituída por prestação de serviços comunitários. Tá, você falou muita coisa lá do Sul onde elas moravam, mas aqui no Rio, será que elas não estão tentando começar uma nova história? Não. Chegando aqui no Rio, elas já colecionam 3 casos de contratação de locação. E em um desses casos, elas foram condenadas e despejadas com uma dívida de 13 mil reais. Então a gente já viu uma dívida de 10 mil reais acontecendo no Sul, agora uma dívida de 13 mil reais aqui no Rio de Janeiro. E como eu falei pra vocês, outros 3 casos de contratos onde elas não efetuaram o pagamento. Mas esse pessoal olha o Jus Brasil antes de alugar um apartamento? Gente, é porque quando eu ia em date na internet, eu olhava o Jus Brasil. Como é que esse povo aluga apartamento sem olhar o Jus Brasil? Caramba, você vai no date, você combina com a pessoa. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Jus Brasil. Gente, fico chocado, mas agora o povo deve estar olhando, né? Por isso que não devem estar alugando, enfim. Jean, beleza, consegui entender aqui que elas não estão conseguindo alugar porque elas já fizeram isso várias vezes. E o ponto é... Não, cara, mas tem muito lugar pra alugar. Que alugariam sem isso, tá ligado? Lugar mais barato. Não importa, tipo assim, se elas quiserem, mas eu quero no Leblon. Tá, mas pra não ficar na rua, vamos alugar aqui. Depois a gente vê um jeito de voltar pro outro bairro, tá ligado? Tipo assim, não justifica estar na rua. O repórter que cobriu isso pela CBN, que trouxe essa notícia pela primeira vez ali na CBN, ele chegou a fazer um post nas redes sociais falando sobre a matéria, e uma pessoa comentou no post o seguinte, eu vou deixar essa pessoa anônima, mas eu vou ler aqui pra vocês. Vale lembrar que isso que eu vou ler aqui pra vocês não é como as informações que a gente viu de pessoas que conheceram, que passaram por situações, é uma pessoa que diz ter passado por uma situação, mas gente, tudo tem que ser provado, né? Mas vou ler o depoimento dessa pessoa aqui, mas isso é um comentário que fizeram no post. Pode incluir no histórico agressão física e verbal contra senhoras que alugam quartos.
eu tive o desprazer de dividir apartamento com essas duas. Após investigar e descobrir a quantidade de processo, pedi que elas deixassem o apartamento imediatamente, 31/12/2023. Como já era de se esperar, elas se recusaram a sair, chamei a polícia e saíram de Camburão. Transtorno em pleno dia de virar o ano. Isso foi o que comentaram no perfil do Pedro Bom, que é o cara da CBN que postou essa notícia aí pela primeira vez, tá? E acabou gerando esse grande boom aí na internet. Então você vê que isso é uma coisa meio comum, que é uma coisa que elas costumam fazer, porque são várias vezes, gente. Tá falando de 1, 2 vezes. A gente tá falando de pelo menos aqui, aparentemente 3, 5 vezes. Agora a gente vem com a questão do McDonald's. O McDonald's é um lugar que tá funcionando, tá em perfeito funcionamento, as pessoas vão lá, compram lanche, comem lá. O McDonald's não pode fazer nada, eles não conseguem tirar ela de lá, e a resposta é não, porque elas não estão cometendo nenhum crime. Como elas estão consumindo no ambiente... Tá, mas não é um espaço, é um espaço privado. Se fosse meu, ia chegar às 2 senhoras. É o seguinte, desocupa a vaga. Como assim? Como assim você, se você tem um negócio? Cara, você ia aceitar isso? Não tem nada a ver isso, cara. Claramente... Elas são consumidoras, elas podem usar o espaço. Isso não é caso de polícia, isso é caso de assistência social, entendeu? Merda de assistência social. Não é possível que ninguém chega aqui e traz uma solução. Pois é, mas quando vem assistente social, aí elas não descem do salto, né? Geando o céu. Não, mas aí elas não podem ficar lá o resto da vida. Elas podem passar o resto da vida lá? Eu não sei. Mas uma advogada especialista em direito do consumidor falou um pouco sobre isso. A Kátia Vita aí vai explicar. Não tem esse tempo de permanência. Você vai ficar tantas horas, você vai poder voltar quantas vezes. Mas o que pode acontecer é dentro do bar, dentro do restaurante, ele pôr limites de horário, fixar. Mas o importante é deixar isso claro para o consumidor. Mas como é uma situação inusitada, nenhum dono, nenhum proprietário, nenhum empresário imaginaria que aconteceria isso, uma pessoa permanecer... Mas por que não acontece, caralho? Porque por mais confortável que seja, tem ar-condicionado, banheiro limpo, estão sendo bem tratados, isso foge da normalidade. Sem contar, meus amores, se acontecer algum problema com elas dentro desse McDonald's, pode dar problema pro próprio estabelecimento. Porque também tem um risco muito grande. Você imagina, por mais que elas estejam até consumindo, elas adquirem direitos. Você imagina se as duas caem, escorregam, acontece alguma coisa dentro do estabelecimento. Fique imaginando se elas são donas ou contratadas pelo dono para atrair pessoas para consumir no McDonald's. Ó. Porque assim, as pessoas que estão curiosas vão querer entrar. Para entrar, não pode ficar sem consumir. E aí? Essa dinâmica, quem vai responder vai ser o estabelecimento. Mas se você acha que a galera do McDonald's não tá gostando, assim, muito delas, na verdade, a gente foi lá, né? Tem uma galera que não tá gostando muito, mas tem uma galera que tá defendendo. Até porque a própria equipe de segurança do McDonald's também tá ajudando elas quando elas são muito abordadas e muito importunadas ali. A jornalista Daniele Dutra, que próprio segurança protegendo... Merda é essa, meu amigo? O contato ali com ela chegou a ser meio que ali seguida pela galera ali da segurança, meio que pra afastar ela das mulheres. Foi então que um outro segurança veio e continuou me seguindo, continuou ali tentando ouvir a minha conversa ao telefone. Então assim, nos 15 minutos que eu permaneci ali naquela lanchonete, naquele restaurante, o que eu pude perceber eu que fui seguida, eu em condição de cliente fui seguida ali, fui extremamente utilizada, tanto pela moça mais nova, quanto pelos seguranças que me seguiram naquele ambiente, e eu decidi sair do McDonald's por estar me sentindo mesmo insegura. A Daniele também comentou que chegou a rodar pelo bairro e que parece que é praticamente unânime. Todas as pessoas que já tiveram algum contato ou sabem histórias delas já tiraram ali a conclusão de que as duas são supostamente golpistas mesmo. Eu decidi ir para um outro lado do McDonald's, conversei com funcionários do supermercado, que trabalha ali, enfim, há muitos anos, e ele disse o seguinte: olha, Daniele, a fama dessas duas senhoras que estão acampadas no McDonald's é que elas são duas golpistas, que elas já tentaram alugar 2 apartamentos pelo Leblon e foram expulsas por não pagar. E ela, inclusive, voltou a falar sobre essa questão racial. Pois é, Diego, não tem como não fazer esse recorte racial. Inclusive, quando eu conversei com o rapaz do baile, ele falou o seguinte: olha, se eu, negro, morador de comunidade, acampo ali no McDonald's com um monte de mala, eu não fico 24 horas até aparecer um policial. 24 horas, você não fica nem um minuto, meu amigo. Gente, assim, não dá pra entender, sabe? Porque elas parecem realmente personagens de filme. É que quando eu vi essa história, me lembrou realmente muito a Ana Delvey, sabe? Do caso Inventando Ana, que tem até uma série na Netflix, que a gente já trouxe aqui no canal também. Porque é isso. A pessoa, ela cria uma coisa, uma situação e uma imagem de vida na cabeça dela, e é meio como se a pessoa criasse a própria realidade e não aceitasse os fatos que estão na cara dela. E eu fico perguntando, tá, mas não é isso. Não é isso. Tem alguma coisa por trás disso tudo, porque isso não é normal. Quando foi que vocês viram isso? Tá que pariu, velho. Que situação extremamente esquisita.
marido aí, cadê ele? Por que ele não tá fazendo nada? O que tá acontecendo? São tantas perguntas, porque ao mesmo tempo que a gente tem marido inglês de porra nenhuma. Marido inglês que não tá nem aqui. Bizarra, mas agora vamos falar sobre a minha experiência do Lucas, porque o Lucas a gente passou lá pra entender mais ou menos o que tava acontecendo. Eu vou até colocar um trecho pra vocês, porque a gente passou pela porta. Eu filmei, obviamente, só pra vocês verem as malas. Eu não filmei elas, eu não filmei o estabelecimento, porque eu acho que não tem necessidade. Eu só filmei as malas pra mostrar pra vocês que de fato a gente foi, que a gente conversou com pessoas lá. E a gente tentou fazer uma pesquisa ali pra tentar buscar novas informações, já que a gente já tava ali mesmo, a gente já ia comer ali, pra saber se as pessoas tinham novas informações sobre o que tava acontecendo ali. Eu conversei com uma pessoa, que obviamente eu não vou expor aqui, e nessa conversa essa pessoa disse pra mim que, de fato, elas estão ali há 3 meses, porque elas chegaram a falar, a gente tá aqui só há 1 mês, vocês estão aumentando o tempo, e o funcionário falou que não, que realmente já tem 3 meses. Citaram que elas são agradáveis com algumas pessoas do próprio McDonald's e desagradável com outras. Todo mundo que tenta se aproximar delas, se for veículos de comunicação ou pessoas da mídia, que elas são extremamente grossas e ríspidas. Algumas pessoas conseguem trocar alguma ideia com elas bem por cima, elas não falam muito sobre a vida pessoal, então são pessoas realmente difíceis de você ir além. Uma outra coisa que eu e o Lucas a gente percebeu, estando lá, é que realmente virou uma coisa de... Elas são celebridades. As pessoas, elas vão até lá pra ver elas. As pessoas estão indo até lá pra conhecer elas. Não conhecer, né? Porque ninguém consegue chegar lá e falar com elas, mas ver, passar, tentar uma aproximação. Teve umas meninas que estavam lá, que me encontraram, conversaram, pediram pra tirar foto comigo, que chegaram a falar, ai, eu queria tentar tirar uma selfie com as duas. E eu pensei, elas tão... Deus do céu, cara, tirar uma selfie com 2 pessoas desconhecidas. Puta que pariu, cara. A gente falhou muito como sociedade. Falhamos demais. Realmente se tornando celebridades. As pessoas querem tirar selfie com elas. Também uma coisa que falaram é que a menina sempre sai pra trabalhar. Então, realmente, ela tá tentando trabalhar, tentando fazer o dinheiro dela. Porque no dia que a gente tava lá comendo, a gente perguntou onde estava a mais nova e eles informaram, o pessoal lá do estabelecimento informou que a mais nova sai todos os dias pra trabalhar. Então ela tá trabalhando. Aparentemente ela tem um trabalho ali, ela trabalha e depois ela retorna pro McDonald's enquanto a mãe fica ali com as malas. Então elas estão aí lidando com essa situação. O fato é que é uma grande interrogação pra todo mundo, até das pessoas que a gente conversou, da onde vem esse dinheiro que elas têm pra se alimentar ali no McDonald's, comer em outros estabelecimentos ali em volta, da onde vem esse dinheiro? Isso é uma pergunta que fica, já que elas não têm dinheiro, aparentemente, pra pagar o aluguel. Então é realmente uma situação bem complexa. O fato é que... Ninguém conhece essa mulher na faculdade. Ela trabalha onde? No trabalho. E aí? Que isso virou meme, viralizou na internet aí de várias maneiras diferentes, que de fato elas estão sendo conhecidas praticamente como Ana Delvey brasileira. Mas já que nós não temos resposta pra tudo, nós temos algumas respostas sim pra dar pra vocês, que é sobre outros estabelecimentos e outros McDonald's. Tem uma casa em Singapura que eles colocaram um tema lá de McDonald's dentro da casa, sabe? Como se fosse um McDonald's, mas é tipo um Airbnb. O fato é que, como eu comecei a pesquisar sobre essas coisas de McDonald's, eu também consegui encontrar vários McDonald's que elas falaram que era comum as pessoas morarem lá, né? Pesquisei e não achei, mas eu achei os McDonald's muito diferentes. Olha esse McDonald's aqui em Lisboa. Super conceitual, gente. Isso é super lindo. Tem esse outro na Hungria, que ó, que chique. Praticamente você mora num palácio. Tem esse aqui que é em Roosevelt, nos Estados Unidos, que é um tal de Mac meio alienígena, sabe? Que é a capital alien do mundo lá nos Estados Unidos, né? Esse lugar Roswell. E aí, aparentemente, tem essa decoração meio alien e tal. Enfim, muitos McDonald's diferentes, que já que elas falaram que é comum quando elas viajarem pra outros lugares, tem outros McDonald's pra se hospedar também, né? Até porque vai ser uma coisa super cultural, né? Já que elas gostam de uma coisa cultural, a gente que não sabe que não podia fazer isso, né? Depois todo mundo poderia, a gente não tava sabendo mesmo. Coisa bizarra, né? Qual o McDonald's ideal pra você Qual morar? McDonald's combina com você pra você morar? Pois é, enfim. Eu queria morar naquele em Roswell, onde teve a aparição de ET. Parece uma nave espacial. O fato é que a situação é extremamente complexa, é uma situação extremamente sensível, tem muitas vertentes, mas não tem como a gente não achar que é a questão de não aceitar nada mais baixo. Antigos ricos que não entendem que a situação acabou. Uma coisa não, mas eu aí... acho que todo mundo deveria... Mas aí elas não iam se mostrar pro Brasil todo se elas não quisessem que ninguém descobrisse que elas não são mais ricas, né? Ué... Isso em todos os aspectos gente, a vida é literalmente uma roda gigante. É uma frase clichê. É clichê, mas é real, tá? Não é porque hoje você tem um puta poder aquisitivo, muito dinheiro, que você vai ter dinheiro pro resto da sua vida. Não é porque hoje você não tem dinheiro, você não tem condição, você paga as coisas apertado, que você vai ser pra sempre assim. A gente tem que entender e saber levar a vida de acordo com a nossa realidade. E não tem nenhum problema a nossa realidade ter diminuído, ou a nossa realidade ter aumentado, a gente querer ver coisas maiores, ou a gente... Beleza, mas eu não acho que seja isso aí o problema delas não, viu? Tem outra coisa por trás aí. E ter que viver coisas menores, não tem problema. O que não dá é pra gente tentar viver uma vida que não cabe mais na gente e começar a fazer outras pessoas sofrerem por situações que a gente tá fazendo elas passarem. Ou você aluga um aluguel, a pessoa conta com aquele dinheiro de você pagar o aluguel. E aí você não paga o aluguel, simplesmente começa a dar golpe em todo mundo e não pagar nenhum aluguel nunca mais, porque você acha que não tem que pagar o aluguel. Simplesmente você entrar num lugar, num estabelecimento comercial e falar, eu vou morar aqui até eu achar um apartamento porque eu vou morar aqui. Gente, é um pouco estranho, sabe? Então não é uma questão de, tem que ter pena. Eu acho que é uma situação muito complicada, porque a gente vendo o histórico e toda essa situação, não tem como a gente não achar que elas são pessoas
extremamente egocêntricas. Isso é o meu ponto de vista. Eu acho meio bizarro o modo como elas estão agindo. Não só com as pessoas que querem ajudar, com a prefeitura, em toda essa situação, e esse ego e esse nariz empinado em uma situação que era só, gente, realmente estamos passando por questão e é isso. Tudo bem. Mas é óbvio que eu quero ouvir a opinião de vocês. Coloquem nos comentários o que vocês acham dessa história toda. Se vocês souberem informações que eu não trouxe aqui no vídeo, fiquem à vontade também pra colocar nos... Bom, é isso. Que coisa bizarra. Eu não acho que seja nada disso. Mas, né, enfim, é isso. Valeu. Comentários. Lembrando que, gente, comentem aqui de maneira